De um lado, Lalo Salamanca, de Better Call Saul, do outro, Hans Landa, de Bastardos Inglórios. Um faz parte do universo do cartel mexicano, o outro atua na Europa ocupada pela Alemanha nazista. Em um primeiro momento, parecem personagens completamente diferentes, separados por várias décadas. Porém, se você observar com um pouco mais de atenção, vai perceber que, na verdade, eles são muito mais parecidos do que você imagina. Ricardo, diferente de vilões que impõem medo pela força ou pela brutalidade, esses dois seguem um caminho bem mais curioso. Eles não precisam chegar gritando, ameaçando ou quebrando tudo ao redor. Somente a presença deles é o suficiente para deixar todo mundo apreensivo. No vídeo de hoje, a gente vai entender melhor como esses personagens tão distantes têm muitos pontos em comum, as suas principais semelhanças e por que eles se tornaram vilões tão memoráveis. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A cena introdutória de cada vilão é uma das melhores maneiras da gente entender as semelhanças entre esses personagens. Em Bastardos Inglórios, quando Hans Landa surge pela primeira vez, ele não entra em cena como alguém que precisa provar seu poderio. Pelo contrário, ele chega à fazenda como um homem educado, elogia as filhas do camponês, pede um copo de leite e se acomoda à mesa como se fosse um visitante comum. Landa não precisa levantar a voz, não precisa ameaçar diretamente, porque ele sabe que o controle que ele exerce sobre o simples fazendeiro vem diretamente da maneira como ele conduz a conversa. Enquanto o camponês tenta manter a compostura, tenta sustentar sua própria narrativa, o vilão é quem dita o ritmo, que escolhe as palavras, que muda o idioma por estratégia. Landa não invade a casa para arrecadar informação à força. Ele constrói uma situação em que a própria vítima se sente encurralada a falar a verdade, transformando uma conversa aparentemente cordial em um interrogatório meticulosamente calculado. A primeira cena de Lalo Salamanca, por outro lado, não surge com um interrogatório ou uma ameaça pronta. Mas mesmo assim, há um detalhe na sua apresentação que se assemelha muito ao de Hans Landa, o domínio que ele exerce sobre o ambiente. Quando ele aparece pela primeira vez, Lalo se mostra extremamente à vontade, mostrando ser o tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto, comunicativo, sempre com um sorriso largo no rosto e uma energia que ocupa o espaço inteiro. Além disso, o charme dele não é algo proposital, mas sim faz parte da maneira como Lalo escolhe se posicionar nas próprias situações. Ao agir com leveza e simpatia, ele cria um clima em que os outros se sentem quase obrigados a corresponder no mesmo tom, baixando a guarda sem perceber. A tranquilidade constante, o sorriso firme e o jeito interessado fazem com que a conversa pareça segura, comum, cotidiana, e é justamente aí que ele ganha vantagem, porque enquanto os outros continuam mantendo a cordialidade, ele já tá analisando cada resposta, cada hesitação e cada mudança de expressão. Lalo entende que quando alguém acredita que tá tudo sob controle, tende a falar mais, a se explicar mais, a ignorar aquela pequena sensação de alerta, e na maioria dos casos ele se aproveita exatamente disso. Tanto Hans Landa quanto Lalo usam o charme para manter as pessoas exatamente onde querem, educadas, colaborativas e, acima de tudo, tempo suficiente sob o seu controle. Em Bastardos Inglórios, na famosa cena do Strudel com Shoshana, Landa transforma um simples encontro numa situação sufocante sem ao menos alterar o tom de voz, sorri, conversa com leveza e insiste com uma gentileza desconcertante para que ela espere o creme chegar antes de dar a primeira garfada. Enquanto parece apenas cordial, ele observa cada reação, cada movimento das mãos, cada mudança de olhar. O desconforto nasce justamente dessa contradição. Tudo soa educado demais para o clima que está sendo construído. Lana deixa claro, apenas pelo jeito de conduzir a conversa, que ele está no comando e que a outra pessoa sabe disso. Em Better Call Saul, algo parecido acontece quando Lalo aparece no canteiro de obras. Ele chega sorrindo, cumprimenta os trabalhadores, faz piadas, pergunta detalhes como se estivesse genuinamente interessado na rotina deles. A conversa flui de forma leve, amistosa, mas por trás desse tom descontraído existe um objetivo muito específico. Lalo tá colhendo informações e mantendo o controle da situação. O curioso é que ele sai sabendo bem mais de quando entrou, enquanto revelou pouquíssimo sobre si. Se algo parece estranho, você tende a pensar que é impressão sua, porque afinal ele foi tão simpático, sabe?
Muita gente imagina que o perigo sempre vem acompanhado de gritos, explosões de raiva ou algum sinal claro de descontrole, só que no caso de Hans Landa e Lalo Salamanca, o que mais assusta é justamente o oposto disso, a calma desconcertante que eles mantêm quando tudo ao redor tá prestes a desmoronar. Em Better Call Saul, na cena em que Lalo vai até o apartamento de Kim e Jimmy, o sorriso continua firme, o tom de voz permanece estável e ele conversa como se estivesse resolvendo algo simples do dia a dia, mas a atmosfera daquela cena, cara, é de puro terror, sabe? Lalo circula pelo ambiente com naturalidade, observa os detalhes do apartamento, faz comentários banais e mantém contato visual como se estivesse apenas fazendo uma visita comum, quando nós sabemos que basta um olhar dele para intimidar qualquer um. Enquanto ele fala, Kim e Jimmy estão visivelmente tensos, medindo cada resposta, cada gesto. Isso cria uma sensação constante de alerta. Em qualquer momento, a conversa pode mudar de rumo, uma pergunta aparentemente inocente pode se transformar em uma acusação, um detalhe banal pode virar o centro da situação. Outro ponto que aproxima ainda mais os dois é o nível extremo de psicopatia dos personagens. Tanto Hans Landa quanto Lalo Salamanca demonstram uma capacidade impressionante de cometer atos cruéis sem que isso provoque qualquer peso na consciência deles. Em Bastardos Inglórios, Landa conduz perseguições e execuções com a mesma naturalidade que pede um copo de leite ou elogia uma sobremesa, tratando decisões de vida ou morte como simples etapas de um trabalho bem executado. Em Better Call Saul, Lalo alterna entre piadas, conversas leves e atos brutais com uma fluidez perturbadora, como se a violência fosse apenas mais um recurso disponível quando convém a ele. O que assusta não são apenas os atos que eles cometem, mas a calma que acompanham suas ações e principalmente a ausência de qualquer arrependimento ou conflito interno. Eles observam o sofrimento que causam sem demonstrar empatia real, mantendo sempre o mesmo olhar atento e o mesmo controle de sempre. Além disso, vale lembrar que ambos os personagens são extremamente inteligentes, né? Em qualquer situação, parece que os caras estão sempre 10 passos à frente do adversário. Eles observam antes de agir, analisam as pessoas e sempre possuem uma carta na manga caso algo dê errado. Hans Landa demonstra isso claramente na cena do cinema, quando encontra os três, entre aspas, italianos. Ele sabe exatamente quem eles são, mas decide prolongar o momento, faz cada um se apresentar em italiano, corrige a pronúncia, ironiza os erros e ainda elogia justamente aquele que fala pior. Ele transforma o momento simplesmente numa brincadeira. Já Lalo mostra esse mesmo nível de superioridade na sequência do massacre em sua casa. Ele sobrevive ao ataque, se esconde na banheira e faz questão de retornar ao local, eliminando os invasores e ainda encenando a própria morte para ganhar tempo e vantagem. O mais curioso é que tanto em Bastardos Inglórios quanto em Better Call Saul, ambos são vilões que gostam de ficar no pé dos nossos personagens, como se fossem predadores, sabe? Hans Landa, que é literalmente chamado de caçador de judeus, trata cada investigação como um desafio pessoal. Ele poderia agir de forma direta em muitos momentos, partir para violência logo de cara, mas sempre prefere prolongar a conversa, observar as reações e confirmar suas hipóteses com calma. Já Lalo opera praticamente da mesma forma. Quando algo não se encaixa, ele não descansa até entender cada detalhe, só que o objetivo não é simplesmente eliminar o adversário. Existe uma necessidade de provar superioridade, de mostrar que enxergou o que ninguém mais viu. São vilões que gostam de ser desafiados para justamente mostrar a superioridade deles. Só que o que é mais fascinante neles, provavelmente, é o carisma absurdo que esses vilões possuem. É curioso perceber que, mesmo sabendo do que eles são capazes, a gente continua prestando atenção em cada palavra que dizem, quase torcendo para que permaneçam mais tempo em cena. Em Bastardos Inglórios, Hans Landa rouba o foco sempre que aparece, seja pela forma elegante de falar, pelo humor sutil ou pela segurança com que ocupa o ambiente. Em Better Call Saul, Lalo tem esse mesmo carisma, uma leveza provocadora que transforma qualquer diálogo numa cena memorável. A inteligência deles, as suas falas e aquela confiança inabalável criam uma sensação hipnótica no público. A gente sabe que eles são perigosos, mas ainda assim a gente admira a esperteza, a ousadia e a forma como conduzem cada situação. E isso não acontece por acaso. Tanto Quentin Tarantino quanto Vince Gilligan e Peter Gould constroem esses personagens para seduzir o público primeiro e só depois nos obriga a encarar o peso de suas ações. No fundo, essa atração revela algo sobre nós também, como é fácil se deixar levar por alguém que fala bem, que parece confiante e que domina o ambiente com naturalidade mesmo quando sabemos que por trás desse brilho existe algo profundamente perturbador.
Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. Agora aproveita e deixa aí nos comentários qual desses dois vilões é o seu preferido, beleza? Porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!